Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o venezuelano, professor visitante da UFRN, John Carlos Mantilla. Professor, vamos aqui já retomar as discussões que a gente vem feito da sua passagem pela Venezuela para o Brasil, com agora a pergunta da Ana Carla Dantas. Professor, o senhor disse que sua família passou um bom tempo lá na Venezuela e o senhor aqui. E agora, com a vinda deles para cá, sua esposa e filhos, o senhor pretende se fixar no Brasil? Já se sente bem acolhido pelos brasileiros? Sim, a minha intenção é essa. Atualmente, ela está trabalhando na UNB como professora visitante no Instituto de Química, ela é bioquímico, e meu filho estuda Química Industrial na UNB. E eu estou aqui como pesquisador e professor AB na Universidade Federal de Rio Grande do Norte. E nossa finalidade, por exemplo, quando eu cheguei aqui, o governo do Brasil, ele deu a possibilidade daqueles venezuelanos que entrassem por terra, a possibilidade de um visto de 2 anos e depois, dependendo do que você está fazendo no país, pode ter o visto permanente. Eu tive que sair do país do Brasil, sair até Paraguai e voltar por terra de Paraguai até Brasília para obter esse benefício, com a finalidade de fixar, fazer vida no Brasil. Vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes? Então, professor, o senhor já falou, né, que gosta muito do nosso país. A gente sabe que na Venezuela está passando por uma crise da saúde pública que está atingindo muito a população, matando milhares de pessoas. Eu queria que o senhor fizesse uma comparação entre a saúde pública venezuelana e brasileira, porque tanto a população brasileira reclama da saúde pública daqui. Então, tendo em vista essa crise venezuelana, o senhor pode falar um pouco sobre essa comparação? Não existe comparação. No meu país, a saúde pública desapareceu. Se você não tem dinheiro, não consegue. Os venezuelanos estão saindo do meu país para conseguir ajuda em qualquer recanto de outro país que consiga recuperar sua saúde. Por exemplo, agora tem aquela nova doença que apareceu, tuberculose. E eles não dão conta não quer abrir um canal humanitário que foi sugerido por o presidente Santos, o presidente Temer, o presidente Macri. Ele não quer esse caso, a nenhum presidente, ou seja, é difícil, não tem comparação de falar se... Pode ser que o Brasil apresente problemas graves de saúde, mas como o Brasil, não existe comparação, não tem. Professor, a gente entende que a Venezuela ficou muito dependente da sua própria produção de petróleo e a partir de 2014, com a crise do barril de petróleo internacionalmente, houve realmente uma queda da economia local da Venezuela. Que outros tipos de potencialidades o senhor enxerga para o país em termos de desenvolvimento econômico e que não foi feito? O desenvolvimento do turismo. O turismo. Venezuela tem as praias do Mar Caribe. Todo o Mar Caribe acompanha. Tem islotes que poderiam ser feitos. Tem montanhas onde cai neve. Ou seja, tem lugares, tem llanos, assim como tem aqui llanos. Na Venezuela também tem. Tem lugares... Algo que Cuba tentou desenvolver muito fortemente o turismo. Venezuela também era uma fonte de turismo forte. Eu lembro que brasileiros chegaram no meu país, muitos, eu não sei se ainda continua, mas na época que eu estava lá, chegavam muitos, porque eles queriam conhecer a famosa Isla de Margarita, muito famosa, chegar a Caracas, capital, que chamavam a capital dos telhados vermelhos, porque eram casas com telhados, e conhecer nossa cultura, nossos costumes. Era muito... Essa é uma parte que não foi explorada fortemente. Além disso, nós tínhamos uma economia que não quisimos, dependemos muito do petróleo, e aí foi o erro muito grande, porque todo venezuelano se achava que era milionário, porque tinha petróleo para todo canto.
Então não precisamos de que nossa gasolina, o valor dela é 5 cêntimos de real. Com isso você enche um tanque. Então é muito barato, muito de graça. Então foi um erro não de haver tido que sembrar o petróleo para ter cosecha, né? Professor, desenvolvimento científico e tecnológico de um país. O senhor, como um cientista, qual a sua avaliação desse tipo de desenvolvimento político para o desenvolvimento de um país? A tecnologia, novas fontes tecnológicas, que você já deixe de usar fontes fósseis, como o petróleo, e procurar novas fontes renováveis, que o clima que está tão ruim, que esse aquecimento acabasse, é procurar novas invenções, novos conhecimentos, aplicar o que se conhece como química ou ciência verde, que é usar recursos naturais que você consiga se adaptar. Por exemplo, todo mundo fala de utilizar, atrapar hidrogênio, deixar de usar o petróleo como uma nova fonte de energia. Isso é tecnologia. Ou usar a água, e aí deixar de usar tantas baterias de lítio que está atrapalhando, usar outras fontes. Isso é novedoso. E isso está em nosso conhecimento. Ou seja, tentar deixar de usar tantos químicos que estão atrapalhando e usar mais material como, por exemplo, árvores, as flores das árvores, que também têm óleo e que podem também usar-se, em vez de estar usando tantos químicos. Isso é uma nova tecnologia. Agora, Brasil, nessa parte, está muito avançado. Por exemplo, já se estão usando nanopartículas para aquelas pessoas que estão usando, não está em testes, né? Mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm gastrites, você sempre toma um químico porque tem aqueles dor. Bom, no Acre, os índios da Acre, eles tomam um óleo essencial, que tem um nome da região, seu nome é sacaca. Só que esse óleo logra que o sistema fique legal. Se você mistura uma pequena partícula em volta desse óleo, você melhora. E isso nós faz pouco tempo enviamos uma publicação científica nessa área de tentar usar produtos naturais e deixar de usar tanto químico. Entendeu? Isso é nova tecnologia. Igual que aquelas pessoas que estão fazendo já calçados já com aquela folha do coco, né? E então já as mulheres estão usando aquele calçado legal, que fica bonito nelas. ¿Por quê? Porque já usar tanto propriedades como ¿cómo se llama? O píneo. O píneo é A pinha não. O pneu daquele carro, dos carros. Pneus. Bom, se fazem com esse material, não? Textil. Fazem aquelas solas. Não, já há que inventar outras novas novidades. E isso quem ajuda? A tecnologia. E quem ajuda nisso? A nanotecnologia. Professor, para o público que não tem muito conhecimento na área, o que de fato é a nanotecnologia? Quando você fala de comprimentos, você está acostumado a falar de 1 metro. Certo? O comprimento é 1 metro, 50 centímetros, certo? Quando você vai descendo a escala, você chega a uma palavra que chama nanométrico. Uma fração pequena que é da ordem de 10 a 9 Armstrong. Ou seja, são partículas muito pequenas. E se você junta muitas partículas pequenas dela, você tem uma estrutura especial de nanopartículas. E essas nanopartículas oferecem um boom de conhecimento, tem um boom de propriedades que podem ser usadas para o bem e para o mal de uma sociedade. Mas, se pensando no bem, podem ser usadas para a fabricação de muitas coisas, assim como estava falando, para
para a saúde. Por quê? Porque nossas veias passa sangue. E então tem que ser um tamanho tão pequeno, que ela pode também entrar na sangue e pode recorrer nosso sistema. Entendeu? Por isso se chama nanométrica e nanotecnologia, porque é uma técnica que trabalha com sistemas pequenininhos. Vamos a mais uma pergunta? Olá, professor. Eu queria que você falasse de algumas pesquisas já existentes e reais na atualidade no melhoramento do corpo físico do ser humano. A gente muito assiste, né, essas coisas fantásticas sobre a ciência. Quais delas já são realidade hoje em dia? Hoje em dia, uma das realidades que se ha usado é, por exemplo, a pele de um peixe que pode curar queimaduras. Há peixe especial no Amazonas que tem uma pele que quando as pessoas estão queimadas, você coloca em cima dessa e faz melhor colágeno, melhor está nessa pele, que já é realidade. Outra é os índios do Amazonas, eles consumem da árvore que sai uma leite, eles consumem isso, porque tem umas enzimas, tem umas proteínas especiais. E deram conta que as pessoas que têm certos tumores no estômago, no colo, ele ajuda. Então, se os índios utilizam essas propriedades, o cientista vai atrás dele. Aqui está a solução para mim. Entendeu? Outra é a água, né? A limpeza da água, né? Que já está sendo realidade, limpeza de metais pesados. Por quê? Porque os rios são contaminados. Por quê? Pelas indústrias, nossas casas. Porque ainda não temos uma educação de separação de lixos, certo? E ainda passa por nossos rios todo esse monte de sujeira. E então os cientistas procuram essas limpezas. E qual é essa? É tentar procurar sistemas que possam limpar óleos e deixar que essa água, que é potável, possa ser consumida. Professor, muito se fala também na questão dos limites da ciência, né? Limites éticos da ciência. A gente teve um caso não tão recente, mas que virou notícia em âmbito nacional, que foi um Instituto de Pesquisa Royal que utilizava cachorros, se não me engano, da raça Beagle, para experimentos, para cosméticos, para a indústria farmacêutica, e ativistas em defesa dos animais, eles invadiram e libertaram esses cachorros e abriam um debate público, né? Até que ponto é ético ou não a utilização desses cachorros para pesquisa. Pesquisas com animais, como é que o senhor vê? Uma necessidade inevitável? Ou... O que acontece é que, por exemplo, quando você faz um teste para câncer, você precisa um material que seja afim a nosso corpo. E isso está em quem? Em animais mais que têm quase afinidade. E isso é o porco, o coelho, o rato. Então, claro, eu sei que é uma parte complicada porque você precisa pegar uma doença no animal, sobretudo num porco, num coelho, e depois tentar reverter essa situação que muitas vezes nunca dá certo, né? Até que em alguma oportunidade ele reverte e por isso que nós podemos tomar. Então isso de limite é complicado, porque claro, o Brasil tem suas normas que são respeitadas. Quando você vai fazer uma experiência, você precisa preencher certos documentos, ir atrás de os organismos especializados para ter acesso, não? Agora, com cachorro, eu tampouco gostaria de fazer. Primeiro, eu gosto de cachorro e pegar um cachorrinho nisso, não. Inclusive tem até os próprios testes em seres humanos, né? Em seres humanos que se comprometem
em participar como... Sí, por ejemplo, ya física médica, ya por ejemplo se están intentando hacer, eso se llama factos, intentar procurar un material afín al ser humano. Y esos materiales, por ejemplo, se están procurando en un pulmón, aquellas personas que tienen cáncer, entonces se están procurando agua con algún otro aditivo que tenga afinidad y uno acredite sea como un pulmón. Entonces hace una caixa y acredita, este es nuestro pulmón, pero na verdade não é um pulmão, é um... Mas eu sei que na larga, se isso funciona, você tem que pegar um animal de estimação para ver que seja certo o que você ha feito no laboratório, né? Professor, eu queria agradecer aí a sua participação e deixar um espaço aberto aí para suas últimas considerações. Bom, eu agradeço o convite, agradeço poder haber falado sobre meu país, dar um bosquejo não muito grande, mas que a população brasileira tenha um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo no meu país, que não é fácil, e que eu sei que muitos países, Brasil passou, não sei se igual intensidade, mas a Argentina, Peru, sei que passaram por estas situações e que agora tocou meu país. E que eu queria que o meu país não ficasse sozinho, que podamos, os governos de outros países, ajudar meu país e contribuir com eles, que sejamos um país unido e que podamos voltar os venezuelanos a tentar recuperar esse país. Aunque hoje encontrei uma notícia num jornal da Venezuela que um ministro falou que o governo está fazendo de tudo para que os venezuelanos que foram da Venezuela não pudessem entrar. Além disso, tirando essa parte, se nós conseguimos que toda a Latinoamérica se una para tirar e acabar com esse câncer, eu acho que nosso país volta a ser o mesmo de antes. E agradeço de mais uma vez a Brasil por haver me acolhido e acolhendo não só minha pessoa, como minha família, muitas pessoas venezuelanas que estão nesse país e que agora, pelo menos, já têm onde morar, né? Muito por bem. agora. Muito obrigado. O Checkmate de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer ao professor John Carlos Montilha pela participação e agradecer também aos estudantes de comunicação social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. Até o próximo encontro. Tchau.